Amados e queridos irmãos, a pergunta é: quem são os espíritos a qual foram pregados para ele em prisão? De 1 Pedro capítulo 3, verso 19. O texto diz: no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Verso 20: no qual antigamente foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas. Verso 6 do capítulo 4. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus em espírito. Muito bem. Muitas pessoas fazem uma confusão tremenda e outras simplesmente aceitam o que os teólogos falam, porque na verdade são pessoas que elas não buscam em Deus a revelação e nem querem aceitar coisas que na Bíblia parecem difíceis de aceitar. Vou dar aqui alguns exemplos. O ateu, ele questiona logo: como é que eu vou acreditar num Deus numa Bíblia que a serpente falou com a mulher? Bom, eu creio pela fé que o texto diz que a serpente falou com Eva, ponto final. Cobras, serpentes, bichos não falam. Mas se você tiver humildade para buscar o Espírito Santo, você vai entender que os animais poderiam falar antes do pecado, ou também, por isso que Eva, ela não acha estranho, ela simplesmente conversa, porque ela poderia maldar. Uma serpente falando? Então o texto faz-me entender que era algo normal um animal falar antes do pecado. Ou também o texto me faz entender que havia uma grande inocência da parte de Eva em simplesmente o texto só fala a parte que ela pecou, mas o texto pode também querer dizer que foi mostrar só aquela parte, mas antes de ter a parte da tentação em si, a serpente já tinha alguma amizade, pode ter falado pela primeira vez, ela se maravilhou e foi criando confiança em Eva e chegou ao ponto de ela ter uma amizade tão grande com a serpente que chegou o momento da tentação e ela caiu porque já confiava e já tinha amizade. Mas que ela falou, em determinado momento, ela falou. Então, como que se explica isso? Não se explica, apenas se crê. Pode também algum ateu falar: mas como que eu vou acreditar que a Virgem concebeu pelo Espírito Santo sem ter marido, sem ter relacionamento? Simplesmente nós cremos porque está na palavra. Se está escrito, eu creio e pronto, e acabou-se, ponto final. Então o texto aqui não está falando nada que foi Noé que pregou através de Jesus pregou através de Noé. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, eu sei que a maioria dos pastores renomados e famosos, conhecidos teólogos, exegetas, eles vão concordar a uma só boca, vão dizer a mesma coisa, só que eu não vou concordar, porque eu creio no que está escrito na Bíblia. O texto vai dizer no verso 18: também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aí tem 2 pontos. Aí vai falar outra coisa relacionada no verso 19 ao que está no verso 18. No qual quem? No qual Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, para mim, o texto está explicativo. O texto está dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão. E não está dizendo que ele pregou através de Noé. Isso é a pessoa está forçando o texto, torcendo para que seja facilmente aceito por aqueles que não conseguem compreender como isso ou para que isso. Mas nós vamos continuar. E quem são esses espíritos em prisão? Verso 20 diz: esses espíritos são os quais, no tempo de Noé, antigamente, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, ou seja, quando Deus estava tendo muita paciência com eles, porque demorou muitos anos a preparação da arca. Deus sempre foi longânimo, e enquanto Noé preparava a arca, Deus teve um longo ânimo esperando para que eles se arrependessem, mas não se arrependeram, e nesta época foram só 8 almas salvas. Então, quem são esses espíritos? Foram os que foram rebeldes no tempo de Noé. E o texto vai dizer que para isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus em espírito. Bom, muito bem. Eu sei que o texto mais aceitável, a palavra mais aceitável pela maioria é acreditar que Deus falou através de Noé. E alguns dizem que esses espíritos são os espíritos em prisão dos anjos que caíram com as mulheres, que já é outro assunto, mas também não creio que seja dessa forma, porque não haveria necessidade de pregar o evangelho para um anjo, ok? Agora, a dificuldade das pessoas também é pensar o seguinte: mas para que vai pregar se a pessoa já está morta? Todas as pessoas acreditariam, não é, no evangelho.
Mas espera aí. E também tem pessoas que dizem assim, mas quem que não vai acreditar estão no inferno? Quem não vai aceitar Jesus? O texto não está dizendo que essas pessoas seriam salvas, nem que é para acreditar nem deixar de acreditar. O texto está dizendo que o qual foi pregou. Tá? É como, vou pegar um exemplo básico hoje, é a pregação do Evangelho. A Bíblia não diz que todas as pessoas serão salvas. A Bíblia diz que o Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então o Evangelho tem que ser pregado em testemunho. O que é ser pregado em testemunho? É uma pessoa ficar testemunhada desta verdade. Quando eu prego o Evangelho, exponho o que Jesus fez na cruz pelo pecador para salvá-lo. Tá? Quando eu prego que o homem é um pecador, que ele precisa de se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, para receber o perdão dos seus pecados, que Jesus já derramou sangue. Então, quando eu exponho o Evangelho, aquela pessoa que ouviu isso, ela está testemunhada. Não diz que ela tem que ser salva. Porque a Bíblia vai dizer que é somente aquele que crer, o Senhor for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o que eu mais entendo nesse texto é que foi pregado o Evangelho para que eles fossem testemunhados, ainda que eles vivessem em espírito, como Deus também vivia em espírito, eles serão julgados como os homens que hoje vivem na carne. Então o texto para mim é autoexplicativo e diz que Jesus pregou aos mortos, sim, e eu não vejo dificuldade nenhuma em entender que Jesus foi no inferno pregar. Qual o problema se tudo está diante dele? Ou ele pode simplesmente pregar simplesmente do céu, ele abre assim, ele vê tudo, não é? Mas que pregou, é o texto que vai dizer. Mas não diz que foi através de Noé. Isso é a pessoa querendo torcer a palavra para que seja aceita por aqueles que não conseguem e ficam perguntando. A Bíblia não é um livro que você tem que ler e ficar perguntando para quê e por quê. Você tem que crer pela fé. Quando você vê o livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que pela fé cremos que os mundos foram criados daquilo que não é aparente, de forma que aquilo que se vê não foi criado daquilo que é aparente. Então, como é que nós cremos que o mundo, que tudo foi criado, não através de um... pela fé. Pela fé. Qual seria a necessidade de ter um juízo final, descrito em Apocalipse 20, se as pessoas vão sair do inferno para ser lançadas no lago de fogo? Ora, são coisas que a Bíblia explica. Por exemplo, para que uma pessoa que é réu confessa, tá, ela vai ser julgada. Para que ela tenha um justo julgamento e não venham dizer que foram injustos no veredito. Então, as coisas terrestres, em alguns casos, são em comparação com as coisas celestiais. Assim como na terra há um tribunal, no céu tem um tribunal, assim como na terra tem um juiz, no céu também temos um juiz, que é Deus, assim como na terra existe o advogado, existe Jesus, que é o advogado. Então, as pessoas estão sendo testemunhadas para que sejam julgadas de acordo também com aquilo que a Bíblia diz. Então, qual a necessidade de Jesus ser batizado nas águas? Para cumprir a justiça. Tem coisas que parecem que não são necessárias, mas são necessárias, de acordo com os trâmites daquele que é o próprio juiz, aquele que também dá a sentença, aquele que pode acusar, aquele que pode absolver e aquele que pode também dar a vida eterna. Não estou dizendo com isso que as pessoas que estão mortas, que ouviram a mensagem do Evangelho, serão salvas, mesmo porque a Bíblia não diz isso, ok? Mas diz que haverá um juízo final para pessoas que, inclusive, o inferno dará os seus mortos e as pessoas serão jogadas no lago de fogo. Aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida. Mesmo porque eu creio que se o nome dele estivesse no livro da vida, ele não iria para o inferno. Então alguém também vai dizer que essas pessoas, elas iriam crer de qualquer maneira porque já estavam mortas. Nem sempre, nós não vemos aquele rico se arrependendo em momento algum, né? Mas vemos ele preocupado com fogo, pedindo para que molhasse o dedo de Lázaro na água para que fosse refrescado. Então a preocupação dele não era estar distante de Deus, e sim a preocupação dele era estar queimando, sendo atormentado. Vemos também os dois homens na cruz, somente um se arrependeu, o outro sequer pediu misericórdia a Deus, mas queria apenas sair da cruz para continuar no pecado. Então tem pessoas que mesmo mortas, elas não iriam se arrepender. Foi o que o texto próprio diz, como é falado para aquele homem rico, né, em Lucas 16. Se não crerem em Moisés e o profeta é a palavra de Deus que nós temos hoje. Eles não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Então, quando a pessoa está morta, ou no inferno, ou está prestes a morrer, né, a alma está desnuda diante de Deus, a pessoa é o que ela é. Então, no inferno não vai ter como a pessoa ser o que ela não é. Ela simplesmente vai crer ou vai amaldiçoar Deus por causa da sua dor. Mas, todavia, o texto não está dizendo que pessoas serão salvas. A maior dificuldade das pessoas é acreditar e entender
porquê. Não há um porquê e sim um para quê. As pessoas estão sendo testemunhadas. Um texto diz no capítulo 4, verso 6, que para ser julgada segundo os homens que estão na terra. Assim, Pai do Senhor, Deus abençoe. Esta é a minha opinião. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz de Cristo. Amém.